Estamos voltando. Agora eu mudei minha maquiagem, porque eu sou assim. Ó, a Rosana aí. Oi, Rosana. Muito bom todo mundo voltando. Deixa eu chamar aqui a Pri. Ê! Eu trouxe até depois, no final de tudo, eu vou ler uma mensagem de um livro que eu comecei a ler esses dias e que eu até coloquei no meu stories, mas eu acho que tem muito a ver aí com o que a gente está falando sobre o nosso movimento, enfim. Então vamos lá, o que que tem mais aí, Pri, de pergunta? Então, tem alguma pergunta que eu fiz da outra vez, que você gostaria de repassar com o pessoal? Porque tem bastante gente que entrou agora que não estava na última live. Tem alguma outra? Eu não lembro. Não. É, Não deixa eu dar lembro. uma... Eu Tem lembro. uma pergunta que eu não fiz aqui para você. Deixa eu ver É, aqui. espera aí, só um minutinho. Ô, amor, traz o notebook aqui pra mim. Eu vou abrir o note, que aí eu te mandei as perguntas. E aí eu Sim, não derrubo aqui. Eu vou tentando ver dessa forma. Vamos ver tá se vai bom, dar certo. tá bom. Vai me falando. Tá. Eu acho que é pertinente porque a gente está começando, até é bom para as pessoas continuarem entrando aí, ó. Você sabia, mas acho que você já respondeu, mas enfim, vou te fazer novamente. Você sabia o que era o tratamento de reprodução humana antes de começar, Joy? Não, nunca tinha escutado falar, não sabia o que era, não sabia como funcionava. E para mim, assim, não pesquisei nada, não fui. Fui na primeira clínica que apareceu para mim na frente. Uma amiga me indicou, falou: Ah, tem essa clínica aqui que eu sei que faz o tratamento. Eu falei: Então é nela que eu vou. E fui, assim, não foi uma experiência bacana, mas não foi uma experiência bacana porque eu não estava vibrando de uma maneira bacana. Essa fala de dentro para fora ainda não entendo muito bem. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Espera aí. Não sei o seu nome, mas vamos lá. O que que acontece? Quando eu falo de dentro para fora, é uma questão de você olhar para dentro de você e se fazer algumas perguntas. De começar a se conhecer. Primeiro assim, todos os dias de manhã, quando eu acordo, até hoje eu pergunto: quem sou eu? O que que eu quero para o meu dia de hoje? O que que eu vou fazer de melhor por mim no dia de hoje? Quando a gente começa a fazer essas perguntas para a gente começa a ter respostas. Não acontece assim, eu fiz pergunta hoje e vai vir a resposta. Eu fiquei, acho que uns 2 meses no vácuo, sem resposta de nada. Mas eu falava, não, eu tô curtindo conversar comigo. E aí você começa a fazer suas meditações. Primeiro eu comecei fazendo meditação guiada. E assim, eu procurava meditações curtas, porque eu sempre fui muito agitada, ficar lá 15 minutos meditando para mim Nossa, ainda é meditar é muito tempo. difícil, gente. É difícil. Mas minhas meditações elas têm 8 minutos, 10 minutos. E hoje uma coisa que eu gosto muito de fazer é a minha meditação silenciosa. Então eu não uso mais a meditação guiada. Eu sempre me vejo em algum lugar, eu paro, aí eu vou respirando, aí eu deixo o pensamento ir, pensamento voltar, vem pensamento do passado, do futuro, do presente. E eu vou deixando, e vou lá me concentrando na respiração. Aí, de repente, eu me vejo em um lugar, fazendo uma coisa, me vejo no futuro, me vejo no dia de vivendo o dia que eu acordei para viver, ou me vejo agradecendo o dia que eu vivi, as coisas importantes do meu dia. E quando você começa a fazer esse movimento de ficar mais em silêncio e se dá essa oportunidade de aprender a respirar e tudo mais, você começa a fazer esse movimento que eu falo que é de dentro para fora. Se você tem o bem dizer, eu acho que você foi uma das meninas que falou do bem dizer, e fizer as 21 práticas que estão lá, uma por dia, você vai entender o que é esse movimento de dentro para fora. Porque você vai fazer cada dia uma prática para você e por você. E isso não tem preço, é muito especial, porque mexe com a gente e começa a empoderar a gente de fazer
as coisas assim, não, porque agora eu posso fazer isso. Então a gente se empodera realmente da nossa situação e se coloca como protagonista da história, porque até então, para mim, o protagonista era o médico, nos meus 2 primeiros tratamentos. Mas não, a protagonista sou eu. Ele é um dos atores principais, porque eu escolhi ele para estar comigo fazendo meu tratamento. Mas quem vai estar ali fazendo o protagonismo de tudo, conversando com o corpo, passando informação da cabeça para o seu corpo como um todo, é você, não é o médico. Com certeza. E toda essa. Já tem estudos científicos que comprovam que toda essa mentalização, toda essa energia positiva, isso transborda. Assim, é para sua vida. Olha, corpo, vou falar para vocês uma coisa. Gente, é incrível. Isso realmente cientificamente comprovado que atua sim, é verdade, acontece, as coisas acontecem. Ó, vou falar para vocês uma situação, depois qualquer dia eu posso até fazer uma live com meu pai para falar sobre isso, se ele quiser fazer live. O meu pai, ele foi diagnosticado com um problema de saúde no meio do meu segundo para o terceiro tratamento. E foi quando eu comecei a entender as práticas, eu conheci a Gabi, comecei a colocar toda essa movimentação em prática. A minha família, ela nunca foi espiritualizada. E aí, assim, eu não sabia por onde começar isso. E quando eu comecei, meu pai teve o diagnóstico, e o que eu fiz? Eu falei, pai, eu tô fazendo esse movimento. Então, o que eu for fazendo, eu posso ir te ensinando e você vai fazendo o seu movimento para o seu caso. E foi muito bacana. Porque aí, assim, ele começou a fazer o movimento dele também por ele, do jeito dele, claro. E para ele as coisas também foram dando certo. Então, os médicos, os enfermeiros lá do lugar onde ele se tratava, falavam assim: nossa, mas eu nunca vi um corpo reagir tão bem à medicação, não ter efeito colateral, tá sempre positivo, tá. E aí ele me trazia isso e eu via que assim, realmente dá certo, não é só comigo, é com quem se permitir a fazer o movimento. Com certeza. Então, primeiro a gente precisa acreditar e mandar essa informação da nossa cabeça para o nosso corpo, que o nosso corpo é capaz de se curar, que o nosso corpo é capaz de gestar filhos, que a gente é capaz de ser mãe, a gente é merecedora de ser mãe. Então, todo esse movimento, ele é importante e ele acontece quando você faz. Com certeza. Tem uma pergunta aqui para você, ó. Você fez biópsia dos seus embriões? Não, não fiz. Transferi sem biópsia. Sem biópsia. Você tem hoje 37 anos. Que idade você tem, Jones? Tenho 38. Você tem 38. Você ainda tinha 37? Não, eu já tinha 38 quando eu transferi, mas o meu embrião eu congelei com 37. Tá, entendi. E não foi orientado a fazer biópsia? Não foi orientado a fazer biópsia. E eu segui super na minha paz, assim, não foi orientado, ok. Entendi o recado, vou ser obediente, o médico sabe o que está fazendo e eu vou fazer a minha parte. E qual estágio que você transferiu? Foi no terceiro dia do embrião ou foi no quinto dia do embrião? Quinto, sexto? A primeira transferência que eu fiz, que foi de 2000... essa de agora que deu certo. De 5 dias, um embrião de 5 dias. Quinto dia. E você transferiu quantos embriões? 2. 2 embriões. E os 2 colaram. Os 2... Chorei tanto, gente. Chora que cola. Os 2 colaram. Então a mensagem é chora que cola. Faz todo o seu movimento, seja obediente na sua jornada, se conecta com você e chora que cola. Com certeza. Ai, linda a mensagem. Acho que, da minha parte, acho que são essas perguntas, Joy. Não tem. Eu tô tentando abrir aqui o meu WhatsApp que eu te mandei. Tá. Pra ver, porque eu lembro que tinha alguma pergunta para você também no meio de tudo isso. Alguém me perguntou dos 15 dias de repouso. Você me mandou umas e aí eu vou fazendo aqui. Você tá tentando abrir aí? Pra você já tá abrindo aqui. Tá. Deixa eu ver. Tinha lá.
Diferença entre biópsia e NICS do embrião. Isso. Hoje em dia, é isso que vai até calhar com essa pergunta que a Rosana fez sobre biópsia embrionária. Foi ela mesma que fez aqui para mim. Foi ela? Legal. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente trabalha com esse estudo genético do embrião, né, que é a biópsia embrionária, que é feito através de uma retirada de um pedacinho do trofo do embrião, que vamos tentar lembrar lá do blastocisto para as tentantes. Se não lembram, depois eu posso mandar no direct uma fotinho para vocês lembrarem. Então, ele é redondinho assim e é a camadinha. Tá? E ali tem várias células desse embrião. E aí eu mando para um laboratório de genética e ele vai fazer o estudo genético desse embrião para ver se ele não tem alguma anomalia cromossômica, né? E é isso que é a biópsia embrionária hoje, que é o PGTA, que a gente chama, né? E o NICS, que é o que vai ser mais atual, mas ainda está em estudo, é quando a gente não retira esse pedacinho do embrião, e sim a gente pega o meio de cultivo, que é onde o embrião fica, né? Que é um meio de cultivo preparado, com pH adequado, onde fica com a temperatura adequada dentro da incubadora. Então, o NICS nada mais é que esse meio de cultivo, e através desse meio de cultivo, que esse embrião estável, eu vou mandar para o laboratório e eu vou conseguir fazer o estudo genético sem tirar um pedacinho do embrião, sem ser agressivo, entre aspas, porque assim, o embrião ele tem o poder de se rearranjar e ele não é prejudicado por essa biópsia embrionária, por essa retirada, né, desse pedacinho. Então, vai ser mais uma facilidade, tanto para os embriologistas, como para o paciente, enfim, é um processo mais tranquilo, né? Porque o NICS vai ser só pegar aquele meio que estava ali e mandar para fazer o estudo genético do embrião. A gente vai conseguir saber de fato que se ele é anormal, enfim, ter alguma doença associada, sei lá, síndrome de Down, síndrome de Patau, é isso que é o NICS e o PGTA, a diferença entre os dois. Gente, olha só, a gente precisa ser muito obediente na jornada, porque assim, o quanto esses médicos, esses embriologistas estudam para facilitar a nossa vida e avançar aí os tratamentos para a gente. O que a gente vai ficar se preocupando, né? De ficar questionando o médico de alguma coisa que ele te fala. Se o meu médico não pediu para fazer a minha análise de embrião, para que eu vou questionar ele se eu tenho que fazer análise? Se ele sabe muito mais do que eu e estudou para isso? Sendo que eu tenho tanta coisa para fazer, tanto estudo para fazer, tanta conexão para fazer minha comigo, que se eu fizer essas minhas conexões comigo, eu ajudo o médico a estar vibrando melhor para mim, para o meu caso. Então, isso é muito importante, a gente precisa agradecer sempre, porque imagina quanta evolução já teve lá de 40 anos atrás, quando começou, né, todo esse processo para cá. E o quanto eles estão evoluindo cada vez mais para facilitar a jornada de quem passa por todo esse processo. Então, muito obrigada a vocês. Ontem eu assisti uma live que teve numa equipe de embriologistas, né? E eles estavam comentando sobre a inteligência artificial, que ela vem para nos ajudar, para ajudar as pacientes. E existe hoje, eu acho que a Joy, não sei se você ouviu falar, Joy, que existe uma incubadora que filma seu embrião do começo ao fim. O embriologista não precisa ficar tirando e colocando ele na incubadora, né? Tipo, ficar manipulando, porque, querendo ou não, é um estresse que ele passa, até mesmo porque tem dias que nós olhamos e tem dias que não, para estressar menos ele possível, né? Porque a gente tem que simular aqui fora como se fosse o útero materno, né? Como se ele estivesse lá dentro, com tudo adequado. E essa inteligência artificial, uma embriologista lá da Inglaterra, ela está fazendo vários estudos e ela falou quanto isso vai nos ajudar daqui uns 10 anos, assim, um pouco mais para frente. Que é nos ajudar nisso tudo, sabe? Eu fiquei assim encantada em saber
disso, sabe? Que vai ser tudo muito mais individualizado e a gente vai conseguir olhar de uma forma muito mais ampla, sabe? Desde o dia, assim, quando foi sua menstruação, e aí daí começa o estudo até a implantação, sabe? E a parte masculina também, que é muito importante, né? Sim. Olhar o marido também da forma igual, porque nem sempre o problema é só da mulher, às vezes é do casal, às vezes é só do homem, e às vezes é só da mulher. Então, assim, é muito legal, gente, é muito legal. E isso tudo vem só para nos ajudar. Mas isso que a Joy falou é importantíssimo. Siga a orientação do seu médico. Confie na equipe que você escolheu, né? E a gente sempre está fazendo o melhor por vocês, assim, sempre mesmo. Sim, aí tem a Suelen aqui me perguntando onde você procurava meditações pela internet. Eu sempre colocava a meditação da Gabi, que eu amo, né? E meditação da Louise Hay. Então eram duas meditações que me ajudavam muito. A da Louise Hay, eu dormia com ela, porque era uma meditação de mais de 1 hora. Então eu colocava bem na hora do meu sono, eu começava escutando e, tipo, dava 2 minutos eu já estava dormindo, mas o nosso subconsciente ele grava tudo. Então fiz muito essa meditação e ela é maravilhosa. Procurem lá que eu super recomendo. Eu quero começar a praticar, mas não sei por onde começar. Na verdade, assim, você vai precisar começar de você, parando e falando, eu vou respirar, sei lá, por 1 minuto, que foi o que eu fiz. Igual quando eu quis começar a correr. Vou começar a correr. Aí, tipo, eu não, mal andava. Como que eu vou correr se eu nem andar ando? Então eu começava, eu corria 1 minuto e morria 5 minutos respirando e andando devagar. E aí depois eu fui melhorando isso, aí fiz meia maratona, enfim, mas isso foi com anos. Para meditar, a mesma coisa. Você começa lá meditando 1 minuto. Eu não medito meia hora, eu medito 10 minutos. E é uma coisa que você vai indo, você vai se conectando com você. Primeiro começa a tentar trabalhar sua respiração. E aí aos pouquinhos você vai pegando jeito, mas é prática diária. Principalmente pra gente que assim é acelerado, não tem esse costume, né? Enfim, mas é maravilhoso. Aí tem aqui pergunta da Denise. Como foi o processo para conseguir espermatozoides devido ao seu esposo ter vasectomia? A gente fez a punção, né? Enquanto eu estava fazendo a punção dos óvulos, ele estava fazendo a punção do espermatozoide. Então foi assim que a gente conseguiu o espermatozoide dele. E ele também, ele tem uma vida ativa, uma vida Vocês que não ele pensaram em nenhum momento reverter a vasectomia? sim, foi a primeira hipótese de todas era vamos reverter a vasectomia. Mas o canal dele, eu não sei se é assim que explica, foi cortado longe. E aí a gente não conseguia fazer a ligação de novo do canal. Então o médico dele virou e falou: olha, você veio aqui, falou que não queria mais ter filho, não sei o que, eu cortei longe para não reverter. E aí agora é só com fertilização. E foi aí que a gente começou a ir atrás de todo o processo, enfim. Mas foi desse jeito. E meu esposo, ele tem boa alimentação, ele faz atividade física, então tudo isso também ajudou. E ele tinha menos de 10 anos de reversão na Ah, época. isso é legal. Então também ajuda, né? Quanto para quem é vasectomizado, o quanto antes você decidir ter filhos, melhor. Interessante É, também para quem assim, pretende vasectomizar, se puder congelar antes da vasectomia, né? Porque nunca sabe o dia de amanhã, né, Joy? Se é, você, assim, enfim, é que assim, é estranho, né? Ah, eu vou fazer a vasectomia, mas eu vou congelar. A mulher já congelamento. fica, né? Você vai É, congelar por quê? Você não quer ter mais filhos? Sei é, lá o que. é complicado, eu entendo. É bem complicado. Mas, Mas enfim, é enfim, possível, é através de uma é uma punção possibilidade. ali, e é isso que a Joy falou. O processo é feito junto. A Joy vai para uma sala e o marido vai para outra e tira direto da fonte, com uma agulhinha de insulina. É bem tranquilo o processo. O paciente sai no mesmo dia, né, Joy? Ele Ele toma acho sentiu que a alguma mesma coisa? medicação que eu tomei, né, pra dar aquela dormidinha gostosa. Isso. E aí dá tudo certo. Depois, daqui a pouquinho a É gente já bem volta tranquilo ao normal. mesmo. Bem Aí tem tranquilo. aqui.
Ah, você já falou sobre isso? Se fazer a biópsia de embrião pode prejudicá-lo? Você já falou, né? Não, Não? não, não porque o embrião ele tem um poder, não é prejudicial ao embrião. O embrião tem esse poder de se rearranjar, ele tem esse poder de voltar a ser como ele era antes. Então, fiquem tranquila. Quem faz biópsia embrionária nada mais é do que para olhar esse embrião como ele está cromossomicamente, né? Então, pode fazer e ficar tranquilos que dá tudo certo. Aí tem aqui uma outra. Você fez repouso de 10 dias após a transferência? Como foi? Já falei do repouso, É. fiz de 15 dias, foi maravilhoso e super recomendo todo mundo, assim, organiza o que você puder organizar na sua rotina e faça o máximo de repouso que você puder, porque isso só vai te ajudar. Tem como escolher o esperma com menor fragmentação do DNA ou é feito todas as fecundações? Então, existe um teste que a gente chama de fragmentação de DNA, que é um exame, sim, que você faz para ver como é que tá esse é para o espermatozoide, né? E você faz esse teste para avaliar como que tá a parte de fragmentação de DNA do espermatozoide. Sim, existe esse teste, é possível fazer sim, para ajudar no tratamento, porque isso pode estar influenciando ali na evolução dos seus embriões ou na fertilização, enfim. É um dos tratamentos possíveis para a reprodução. Ajuda, sim, é possível. E, se possível, faça, sim, que um dos tratamentos que faz parte, é importante, sim. Aí tem aqui, qual o valor aproximado de uma FIV? Então, isso varia muito do lugar que você escolheu, da equipe que você escolheu, do laboratório que você escolheu. Então, assim, eu acho Da sua idade também, né? Porque quanto mais velha a mulher é, mais medicamento toma, mais caro fica o tratamento. Então, eu acho que de 10 a 30 mil, dependendo da quantidade de tentativa, se foi congelado, se não foi. É que tem várias coisas que vai agregando no seu tratamento. Se você fez biópsia embrionária, se você fez esse fragmentação de DNA. Então, tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração, mas varia muito do lugar que você escolheu, quantas tentativas e de todo o seu processo ao longo dessa jornada. Não tem como assim eu te falar de exato. acho que foi isso de pergunta, assim, tudo que chegou aqui, tudo que chegou que eu tinha te mandado, eu falei. Não sei se tem mais alguma por aí. Eu tenho para você. Manda. Agora da parte. Você achou importante esse contato com o seu. Agora eu vou falar da parte de embriologista, tá? Você achou importante a parte de contato com o seu embriologista? O que você diria em relação a isso para essas pessoas que estão tentando e estão ainda nessa jornada da reprodução? Eu recomendo conhecer toda a equipe envolvida no seu tratamento. Eu não conhecia a minha equipe até formar os embriões, nada disso. Eu tinha embrião congelado lá, eu não sabia que era meu embriologista. Aí eu fui num evento de tentante, que também é assim, nesse momento não temos eventos, porque não podemos sair de casa. Não. Mas, quando tiver evento na sua cidade de tentantes, participem dos eventos. Tem a Karina aqui do projeto Nós Tentantes, ela faz evento de ovo doação, ela é maravilhosa. Tem também aqui em São Paulo que acontece o evento Filho Fertilidade em Foco, que reúne um mundo de embriologistas, de médicos, psicólogos. É um dia inteiro de encontro feito para tentante. E eu fui no encontro que teve o ano passado, que foi o primeiro. E lá no encontro, eu descobri quem era meu embriologista. E aí eu conversei com ele tudo sobre o meu caso. Comecei a seguir ele na rede social e quando eu fui para fazer minha transferência, eu fiz o contato com ele e falei, vou fazer minha transferência. É possível colocar uma playlist de umas músicas que eu quero, que para mim são importantes na minha jornada? Ele, claro que é, super, não sei o quê. Me mandou fotinho dos blastocistos. Então é importante a gente ter
esse contato, porque assim, dá uma acalmada no nosso coração. E se a gente tiver alguma dúvida simples ou uma questão, vai igual eu, que eu queria ver se poderia colocar uma playlist no meu momento da transferência. Eu conversei com ele, ele foi super solícito e estava lá, tudo preparadinho para mim, para me receber no momento que eu estava lá. Então foi bem especial. Ai, que legal. Eu acho que o que eu quis dizer é que eu acho que tudo isso que a Joy passou e que outras eu acho que todas passam. Eu acho que isso também faz a diferença, sabe? Você conhecer todo mundo que está envolvido, para você até mesmo se sentir acolhida, se sentir segura, porque isso eu vejo que faz a diferença no tratamento, sabe, Joy? E o meu canal aqui é para ajudar também, é no sentido de ajudar essas pacientes que estão nessa busca, né? E orientar de alguma forma, tentar ajudar da melhor forma possível. E o que eu puder contribuir, o que eu puder agregar, o que eu puder, eu acho que eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Todas vocês. A Pri, ela é super solícita, assim, o que você mandar para ela de pergunta, enfim, ela vai estar te respondendo, ela é super acolhedora e, assim, é mãe, então ela tem aquele brilho no olho para as coisas darem Certeza. muito certo, não que as outras pessoas não tenham, mas quando a mulher passa por isso, acho que ela vibra mais, sente mais, né? Então, quer ajudar mais, que é também o meu caso. Eu vivi muito intensamente a questão da tentante, que já queria ajudar como tentante, ajudava como podia, hoje como gestante. Eu quero que todas as tentantes passem pelo que eu estou passando, por essa experiência gostosa, única, especial, amorosa. Que todas que já são mães ou estão gestantes sabem do que eu estou falando. Então, o meu foco é esse, é tentar ajudar da melhor forma possível para que todas vivam a experiência, o sonho do coração que tanto querem. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, Joy, Bom, acho que é para mim. Joy, você foi em 3 clínicas ou em 2? 3? Cada experiência eu tive numa clínica. Tem uma pergunta aqui para fecundar, quando teve alteração no DNA espermático, o que é feito para a escolha do melhor esperma para fecundar? Existe um procedimento que a gente faz no laboratório que é usar uma plaquinha de Pixie. E os melhores espermatozoides, eles vão aderir a essa placa e normalmente é indicado para esses casos de maior quantidade de fragmentação de DNA espermático. E nós normalmente fazemos esse método, né, que chama Pixie, normalmente é orientado, e ali é selecionado o melhor espermatozoide para a gente depois fazer a injeção no óvulo, que é colocar ele lá dentro do óvulozinho. Sim, existe, sim, é chamado de Pixie esse procedimento. Não tem como fazer biópsia de esperma? Não, de esperma não. Eu preciso ter um embrião. Gente, imagina quando ia sair uma biópsia de esperma. Com aquele mundo de zilhões de. Bom, quem sabe no futuro, né? Mas hoje a gente precisa ter um embrião formado. A gente precisa. E até mesmo porque a gente precisa ter a parte genética masculina e a parte genética feminina. Então, eu preciso dos dois juntos para eu fazer o estudo genético do casal. Porque eu preciso olhar o embrião como um todo, né? Por isso eu preciso ter já o embriãozinho formado e ele tem que ser no quinto dia, no quinto, sexto ou sétimo dia. Nós fazemos a biópsia embrionária para fazer esse estudo genético do embrião. Não tem como fazer só do espermatozoide ainda. Ainda, né? Ainda. Mas como essa tecnologia aí tá vindo para ajudar a gente, né? Quem sabe daqui um tempinho já tudo esteja acontecendo de uma forma mais rápida, mais evoluída e mais barata. Não que agora não seja, porque a gente já evoluiu bastante, né? Eu acho que eu espero, Joey, que no futuro a reprodução seja um tratamento para todos, mesmo para aquelas que querem postergar a maternidade, que seja como um anticoncepcional, sabe, Joey?
eu não quero ser mãe hoje, que foi seu caso, né, Joy? Com 30 anos, você nem pensava em ser mãe, não é certo? E aí você Certinho. decidiu ser mãe depois dos 35. E a Foi. gente sabe que a mulher tem uma idade biológica, então a gente precisa se preocupar com isso também. E eu acho que no futuro eu desejo que isso também seja para todas, que seja um custo mais barato, que a gente possa, que as mulheres possam congelar os seus óvulos para no futuro decidir se quer ou não ser mãe, entendeu? E esse é o meu desejo, viu? Eu espero, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Tem o neném chorando aqui. Bom, ó, eu acho que a gente já pode começar a partir para a finalização. Eu vou ler aqui um pedacinho de um livro que me chamou bastante atenção, que fala assim: quanto dinheiro, estresse emocional e dor física poderíamos economizar se as pessoas soubessem do incrível poder de cura que existe dentro delas e pode ser ativado para beneficiá-las, auxiliando muitos médicos durante o tratamento. Ai, lindo, lindo mesmo. Tá? Então, assim, isso daqui eu entendi nessa minha terceira jornada, o nosso poder de cura interior, que é aquilo que eu falo de olhar de dentro para fora, de conversar com o seu corpo, de se acalmar, de meditar. Isso tudo facilita a nossa jornada e o tratamento médico. E não sou eu que estou falando, eu vivi isso, mas é o livro que está falando. Eu posso colocar o trechinho de novo para vocês no Instagram, do jeito que eu coloquei. E Lindo. o nosso corpo ele é muito sábio, então vamos acreditar nele, vamos confiar, vamos agradecer o corpo que a gente tem, as nossas capacidades, né? Com certeza, Joy. Eu acho que a mensagem que a gente deixou aqui para as tentantes, para as mães, ou para as pessoas que apenas queiram, sei lá, se melhorar de uma forma interior é essa, né, Joy? De começar a olhar para você e parar de julgar, parar de Se atrair comparar. essas negatividades. Gente, decidam e sigam em frente. E não desistam. Acho que hoje em dia tem muitos profissionais aqui para ajudar vocês. Essa quarentena nos proporcionou, Joy, várias lives e estar junto de pessoas maravilhosas. E assim, eu tenho aprendido a cada dia. Nossa, para mim está sendo extremamente gratificante, sabe, Joy? Tenho Sim. aprendido muito. E assim, eu não tenho como agradecer. Eu participei de um congresso internacional que eu acho que eu não ia conseguir ir por questões financeiras, ou enfim, porque eu ia estar trabalhando, enfim, não sei. Mas eu consegui participar. Então, eu acho que esse momento da quarentena, vamos refletir, vamos olhar o outro lado, tentar ver as coisas de uma forma diferente e as coisas vão se direcionando. Acho que as portas vão se abrindo, né, Joey? Sim, e entenda, se você estava no meio de um processo, já estava aí quase para transferir seus embriões ou para colher seus óvulos e por algum motivo teve que parar tudo isso nessa quarentena, aproveita esse tempo para você se conectar com você cada vez mais, para você fazer o seu movimento, para você fazer boas leituras, seguir aí boas pessoas que tragam informações positivas e importantes através das lives, das redes sociais. Então, faz esse movimento por você, é um presente que você vai se dar. Para lá na frente você conseguir estar mais forte, mais preparada para você fazer seja a estimulação do corpo, seja a transferência de embriões, seja o que for, de uma maneira mais Com consciente. certeza. Ai, obrigada, Joey. Eu gostei tanto de te conhecer que você transmite essa sua positividade, esse seu alto astral, acho que teria que se perpetuar pro mundo, assim, sabe? Eu acho que esse movimento que você está fazendo, acho que isso tudo volta para você, tá bom? Desejo que as suas filhas nasçam com muita saúde, que eu acho que a gente, como mãe, nesse momento é o que a gente quer, né? Acho que a gente fica todo momento vibrando isso e que tudo corra bem, sabe? Que você consiga ajudar dessa forma que você, nesse seu canal, muito mais mulheres, muito mais pessoas, da forma como você vem fazendo. Acho que está fazendo a diferença para o mundo, não só para as tentantes.
Obrigada, Obrigada, viu? Pri, pelo carinho. Você também é especial. Te conheci pessoalmente, foi muito boa, que é muito gostosa aquela tarde que a gente estava junto, né? Então, tenho só a agradecer. Me deixo aí à disposição para, de repente, se alguém precisar, ficou com alguma dúvida do que a gente falou, estou por aqui. Mas sejam bastante obedientes. Acho que o recado principal é esse. Sejam obedientes, se conectem com vocês, façam o movimento de vocês, porque as coisas elas acontecem, elas estão dentro do nosso. O que a gente quiser, a gente vai conseguir. Mas a gente tem que prestar atenção na informação que a gente manda para o nosso corpo, se ela está sendo coerente. Porque muitas vezes a gente quer e manda a informação errada. E aí o corpo ele vai reagir errado, né? Então é isso, pessoal. Acreditem, confiem, Com estamos por certeza. aqui. Muito obrigada por todos que tiveram com a gente. Obrigada. Obrigada, gente. Boa Qualquer noite. dúvida, qualquer coisa, manda mensagem, a gente vai se falando. Obrigada, viu? Beijo. Beijão. Fiquem com Deus, gente. Até logo. E pensamento positivo, hein? Sempre, sempre. Beijo, tchau. Grava o story que eu vou postar para as pessoas assistirem, para quem quiser. Tá. Tá bom? Deixa comigo. Já vou fazer agora. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tchau.